Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para dar continuidade. Aqui nós estamos falando sobre o Pentateuco, né? Sua etimologia, sua estrutura, seu sumário, sua visão panorâmica que nós temos aqui. Na verdade são vídeos sumariados, né, que a gente está trabalhando aqui sobre o Pentateuco. Já falei sobre a autoria mosaica, a autoria da negação de Moisés, a estrutura cronológica, né, do Pentateuco. E também eu quero falar agora sobre, esse vídeo vai ser gravado agora, sobre as divisões do Pentateuco, né? Só para ter uma reflexão, são vídeos rápidos, mas vídeos objetivos que você possa estar analisando na Bíblia, dentro de algumas citações diretas que eu estou fazendo aqui. Você pode estar abrindo a sua Bíblia também para estar pegando, né, a questão do Pentateuco. Então, as divisões do Pentateuco, a ênfase da pessoa de Deus no Pentateuco é muito forte. Claro que o Pentateuco, que a gente for colocar o Pentateuco, né, é o edifício, né? Não, na verdade o Pentateuco é o alicerce, o fundamento que se ergue todo o edifício bíblico. Todo o Antigo Testamento e toda a Bíblia tem como base o Pentateuco. Lá está a lei, está a salvação, está a criação, está a queda do homem, está tudo, né? Então, dentro dessa divisão aqui, a ênfase principal aqui do Pentateuco, claro que o centro de tudo é Deus, né? Elohim, Javé, Yahué, né? É Deus que é o Criador, a causa primeira de tudo. Vamos falar de Gênesis, né? Deus é soberano sobre a criação, o homem e as nações. Está no livro de Gênesis que a gente pode pegar. No livro de Êxodo, Deus tem poder para julgar o pecado e redimir o pecador. Fala de saída. O livro de Levítico, Deus é apresentado como santo e provê as condições para uma vida santa. No livro de Números, Deus é bom e justo para disciplinar seu povo, ainda que seja caminhar 40 no deserto, mas Ele sempre vai nos disciplinar pedagogicamente, teologicamente, doutrinariamente. Deuteronômio, Deus é fiel para cumprir as suas promessas, claro, estão lá na terra de Carte, né, Barneia, caminhar, está de frente lá nas terras das planícies moabitas, já para atravessar o Jordão para chegar do outro lado, na terra prometida, né? As divisões de Pentateuco são isso aqui que a gente pode pegar e trabalhar e analisar. Agora eu quero ressaltar aqui e entrar em um contexto muito preciso, porque todos são precisos, né? Importante, né? Eu quero falar sobre a questão dos livros do Pentateuco, que já comecei a falar sobre eles. E esses livros aqui, quais são os livros do Pentateuco? Você já sabe de qual é salteado, né? Os livros do Pentateuco é Gênesis, já foi falado, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, trazendo cada condição e aspecto e significado que está nesses livros. Vamos fazer uma visão panorâmica do livro de Gênesis, visão panorâmica do livro de Gênesis, né? A visão panorâmica do livro de Gênesis. Vamos colocar a estrutura aqui do livro de Gênesis, né? Dentro de uma estrutura do livro de Gênesis que retrata todo o seu posicionamento, a estrutura que ele tem, né, no livro de Gênesis. Vai lá. Visão panorâmica do livro de Gênesis. A visão panorâmica do livro de Gênesis, né? Os hebreus deram-lhe o nome de Bereshit devido à sua primeira frase, né? A primeira frase, Bereshit, né? É a primeira frase. Então os hebreus chamam ele de Bereshit. Por que os hebreus deram o nome de Bereshit? Devido à sua primeira frase lá, no princípio. A palavra princípio é Bereshit. Os tradutores gregos da Septuaginta chamam de Gênese, né? Que significa origem, pelo fato de relatar a origem do universo, do homem e da obra criativa de Deus. Nas versões portuguesas, o nome Gênesis vem via latina, né? Aparece Bereshit, dentro dessa primeira palavra lá, no princípio, na Tanakh, né? Que é o Antigo Testamento hebraico. No Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta, aparece a palavra Gênesis. Na nossa língua portuguesa aparece a palavra Gênesis também, né? Vindo lá da Vulgata Latina até o nosso tempo. Olha lá na Bibliologia que eu dou explicação melhor sobre isso, mais profundo. A palavra-chave do livro de Gênesis é... Qual é a palavra-chave? A palavra-chave do livro de Gênesis é: no princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit, Bará e Elohim, criou Deus o céu e a terra. A autoria de Gênesis. Qual é a autoria de Gênesis? É de Moisés, né? A autoria de Gênesis é de Moisés, essa verdade absoluta, ratificada no Novo Testamento nas palavras do Senhor Jesus. Lucas 16 e 31, 24 e 24, né? Lucas 5 e 43. Outra questão, a data do Gênesis, todos os livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco, foi escrito entre o Êxodo e a morte do legislador. A morte de Moisés está em Deuteronômio 34.
Apesar das várias datas atribuídas a esse livro, a mais antiga é de cerca de 1445 a.C. A 1405. Então, qual foi a data de escrita do livro de Gênesis? É do ano de 1445 a 1405, provavelmente, século XV. Uma questão importante é essa. Vamos colocar cenário histórico. Vamos analisar o cenário histórico do livro de Gênesis. Embora fosse possível Moisés escrever esse livro no exílio de 40 anos em Midian, é duvidoso que ele tivesse a motivação humana ou a inspiração divina para compor essa obra literária. É mais provável que tenha escrito num período posterior à sua comissão divina junto a Sassardém, a experiência que fez dele um profeta de Deus. Em Gênesis também Gênesis foi redigido, provavelmente durante a primeira parte da peregrinação pelo deserto, enquanto Moisés procurava instruir Israel sobre as verdades fundamentais divinas e o programa da aliança de Deus para com a nação. Então, Gênesis foi escrito nesse período que Moisés esteve lá no Monte Sinai, nesse período de 1 ano, nos períodos de 40 anos que eles andaram no deserto, mas ele foi escrito no deserto e não na Terra Prometida. Destinatário. Quem Moisés escreveu para quem esse livro, né? O livro de Gênesis, né? Destinatário de Gênesis. Originalmente foi para o povo de Israel, que estava prestes a entrar na Terra Prometida, porque toda aquela geração que havia saído do Egito morreria no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Esse legado ficou para a nova nação como testemunho escrito de milagres de Deus que tinha libertado o povo de Israel do cativeiro, né? Então, o destinatário era para Israel, que ia adentrar a Terra Prometida como instrução, né? E outra questão, a extensão histórica de Gênesis. A extensão histórica de Gênesis, né? Se eu pegar a extensão histórica de Gênesis, pega um ano de 2000, em termo cronológico, né? 2.369 anos. Então, a história de Gênesis começa com a criação do universo e do homem e termina com a morte de José, o último dos patriarcas de Israel. O período de tempo da narrativa de Gênesis é de 2.369 anos, levando-se em consideração o texto hebraico massorrético. Vamos colocar a extensão histórica do livro de Gênesis. Nós contamos com a história de Gênesis começa com a criação do universo e do homem e termina lá com a morte de José. Início, a criação, e termina o livro de Gênesis, termina com a morte de José, o último dos patriarcas de Israel. O período de tempo que abarca do capítulo 1 lá de Gênesis até o último capítulo de Gênesis, o período de tempo que abarca tem uma narrativa de 2.369 anos, levando em consideração o texto hebraico massorrético, né? Então vamos colocar a extensão geográfica de Gênesis. O espaço geográfico do livro, né, vai do Vale da Mesopotâmia, o berço da raça humana, né, até o Vale do Nilo, no Egito, o berço do povo judeu, né, e o crescente fértil. Quando eu falo crescente fértil, é a lua crescente, né, é aquela parte que está o rio Tigre, é aquela parte que está o rio Eufrates, né, que é aquela parte do crescente fértil, né, parte crescente, a lua crescente, toda aquela parte que é chamada Mesopotâmia, que Heródoto, o pai da história, chamou uma terra entre rios. Vamos agora colocar o cenário histórico do livro de Gênesis, o cenário histórico do livro de Gênesis. A religiosidade, o relacionamento pessoal com Deus destaca-se no livro de Gênesis antes do dilúvio, né? O monoteísmo prevalece quase universalmente. Os castigos divinos por ocasião do dilúvio da Torre de Babel foram motivados pela insolência e pela rebeldia do povo. Já na época de Abraão, a idolatria tinha se alastrado tanto na Caldeia quanto no Egito. Então temos esse relato de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, que eu vou ressaltar mais um pouquinho em outro vídeo, né? Objetivo. Qual o objetivo do livro de Gênesis? O objetivo. Gênesis provê um alicerce essencial para o restante do Pentateuco e para toda a revelação bíblica subsequente. Preserva o único registro fidedigno a respeito dos começos do universo, da humanidade, do casamento, do pecado, da cidade, dos idiomas, das nações, de Israel e da história da redenção. O objetivo de Gênesis abarca tudo isso, né? Outra questão bem precisa, no objetivo de Gênesis, né, Gênesis foi escrito de conformidade com o propósito de Deus, a fim de dar ao seu povo Israel, segundo o concerto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, uma compreensão fundamental de si mesmo, da criação,
da raça humana, da queda, da morte, do julgamento, do conserto, da promessa, da redenção através da descendente de Abraão, que seria o Hamashia, o Messias. Outra questão importante, né? Sobre a divisão do livro de Gênesis. Vamos colocar a divisão do livro de Gênesis. A divisão principais aqui que a gente pode colocar sobre o livro de Gênesis, né? A divisão, vamos colocar a divisão. O livro de Gênesis divide-se naturalmente em duas grandes partes. Os capítulos de 1 a 11, o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, fornece uma visão geral, partindo de Adão até Abraão, concentra-se em 5 eventos memoráveis. Isso abarca em torno, que a gente for contar, né, do capítulo 1 até o capítulo 11, abarca mais de 2000 anos, muito tempo de história, que a gente for pegar na cronologia bíblica. O capítulo 12 até 50 de Gênesis, né, registra os começos, né, do povo hebreu, focaliza o contínuo propósito divino da redenção através da vida dos 4 patriarcas, né, que vai vir pela frente. Do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, vamos analisar uma coisa importante aqui, né? Do capítulo 1 até o capítulo 11, fornece uma visão geral, partindo de Adão até Abraão, e concentra-se em 5 eventos memoráveis. Do capítulo 1 até o capítulo 11, tem 5 eventos memoráveis na história. Primeiro, a criação. Deus criou todas as coisas, inclusive Adão e Eva, os quais ele colocou no jardim do Éden. Isso está registrado do capítulo 1 até o capítulo 2. A queda, a gente fala teologicamente, em Ramar Teologia, a doutrina do pecado, chama a queda de Adão, o pecado de Adão. A queda de Adão e Eva, né, pela sua transgressão, introduziram na história humana a maldição do pecado e da morte. Está registrado no capítulo 3 de Gênesis, a entrada da queda e do pecado, né? Caim e Abel, essa trágica história colocou em movimento as duas correntes básicas da história, a civilização humanística e a renascente, que história de Caim e Abel está registrada no capítulo 4 e 5, né? E a outra questão importante que a gente vai fornecer também, relacionada a esse período, os eventos memoráveis também, 5 eventos memoráveis, é do dilúvio, né? Do dilúvio universal. Tem duas correntes, né, acerca do dilúvio. Uns que falam que foi um dilúvio universal, aconteceu em todo o planeta Terra, e outros falam que foi um dilúvio local. Eu sou da defesa do dilúvio universal. O dilúvio universal. O mundo antigo se tornara tão iníquo até os tempos de geração de Noé, que Deus destruiu por meio de um dilúvio universal e poupou somente o justo Noé e sua família como remanescente. A questão do dilúvio começa do capítulo 6 até o capítulo 10 de Gênesis. A Torre de Babel. Quando o mundo pós-dilúvio unificou-se em torno da idolatria e da rebeldia, Deus o dispensou ao confundir o idioma e a cultura, ao espalhar a raça humana por toda a terra. Está registrado no capítulo 11. Né? Lá do capítulo 10 e hoje já começa o cenário da Torre de Babel. Só existia uma língua antiga. Né? Será que era o acadiano? Será que era o sumeriano? Eu não sei. Mas uma coisa é que só existia uma só língua depois do pecado do povo. Como juízo, o povo foi disparado sobre a terra falando vários outros idiomas. Isso vai ser mais de 6.000 idiomas, né? Uma das questões aqui também importante também que a gente vai pegar também sobre esse período é a questão da outra utilidade. Vamos colocar dentro desse período também aqui, ó, utilidade da genealogia, né? Seguir apresenta a genealogia do capítulo 5 de Gênesis, né? Adão, a idade quando gerou a idade de Adão, né? Quando gerou o personagem é a seguinte, né? Idade por ocasião de sua morte. Adão, ele começou a gerar a questão, viveu 930 anos, Sete, ele viveu 912 anos, Cainã viveu 905, Malael viveu 910, Jered viveu 895, Matusalém viveu 969, Noé viveu 777 e 950 depois do dilúvio, Sem, Cã e Jafé, que são os filhos de Noé, né? Então a gente vê o que? No capítulo 10, 1 e 32, tem a questão da geração lá dos filhos de Noé. A gente fala, não, os filhos de Noé, Sem, né, representa o continente asiático, né? Jafé representa o continente europeu, Cã representa ali o continente africano, né? Então, dentro das gerações, colocamos o seguinte, as gerações aqui do capítulo 10, de Sem aparece Elão, Assum, Afaxade, Lud, Aram,
Da descendência de Cão aparece Cuxi, Mizraim, Put, Canaã. De Jafé aparece Gorme, Magog, Medaim, Javã, Tubal, Meseque, Tira, que são os filhos de Noé que você vai analisar a partir do capítulo 9, 10 e 11, até chegar ao capítulo 11 da Torre de Babel. Não é isso? Tem ali também na geração também de Sem, Peleg, né? Lá no capítulo 10, no finalzinho para o capítulo 11, fala que na época de Peleg foi dividido a terra. A gente fala, não, tem a questão de um só continente, depois da Torre de Babel se divide em mais continentes que são em torno de 6 continentes, né? É uma coisa que eu vou deixar para você gravar outro vídeo especificamente só para isso, nessa sumária, nessa introdução. Ok? Então, precisamente o livro, né? O livro divide-se naturalmente em duas grandes partes. Agora vamos pegar do capítulo 12, né? O capítulo 12 até o 50. O capítulo 2 de Gênesis, do capítulo 12 até o 50, registra, né, o começo do povo hebreu e focaliza o contínuo propósito divino da redenção através da vida dos 4 filhos de Abraão, Isaac, Jacó, José e os demais patriarcas. Né? E eu quero fechar aqui o seguinte, dentro de um resumo voltado para pensar relacionado a isso. É uma estrutura breve, mas eu convido você para o próximo vídeo falar sobre mais algo sobre o Pentateuco. Shalom, a paz do Senhor, até a próxima.